Olá, boa noite. A polícia está em busca dos suspeitos que fizeram uma família com 5 filhos reféns por 10 horas numa fazenda em Cariacica. 11 homens ficaram no curral matando os animais. Além do gado abatido, roubaram ainda objetos da casa e das vítimas. Um prejuízo de mais de R$40 mil. As imagens são fortes e, por isso, precisam ser desfocadas. O borrado cobre o que sobrou dos 5 animais mortos. Patas, cabeças e outras partes que ficaram espalhadas pelo curral. Uma cena triste. Enquanto os suspeitos roubavam a carne, os caseiros e os 5 filhos foram feitos reféns na casa. Ficaram sob a mira de revólveres por 10 horas. Tudo começou quando o caseiro ouviu os cachorros latindo e foi abordado por 2 suspeitos. A esposa detalha a agonia que eles viveram. Mandou sentar, mas os meus 2 pequenos. O outro de 11 anos estava tomando banho, né? Aí logo, desesperado, eles já levaram o meu esposo para dentro do quarto, né? Queria saber, né, se na nossa casa tinha arma, né? Aí depois, rapidamente, ele saiu, mandou meu marido sentar no chão. Aí ele sentou e mandou ele levantar a cabeça. Durante o crime, outros 2 suspeitos chegaram. Disseram que estavam interessados somente nos bois e que outros 11 homens estavam na região. Antes disso, o filho mais velho acabou chegando, foi feito refém e acabou sendo agredido com uma coronhada. Eles abordou ele, né? Faziam as perguntas a ele. Aí por isso que ele ficou meio alterado com ele. Aí que chegou a dar a coronhada, né? Ficou meio assim com ele. Durante as 10 horas de cativeiro na própria casa, a esposa do caseiro só pensava nos filhos. O medo tomou conta de todo mundo. Depois de 10 horas fazendo a família aqui na casa de refém, fazendo essa família passar por essa situação, medo, angústia, os suspeitos eles foram embora. Além de terem destrinchado as 5 cabeças de gado, levaram aqui da casa também micro-ondas, caixas de som, celular, bicicleta, foram no galinheiro, ainda levaram algumas galinhas e equipamentos também para o roçado, para o dia a dia de quem vive numa fazenda. Infelizmente não é a primeira vez que isso acontece aqui. Em 2009, mais de 100 cabeças de gado foram levadas e encontradas depois em Ecoporanga. A propriedade fica na zona rural de Cariacica. Dessa vez, o prejuízo está na faixa de quase R$40 mil. Os criminosos só deixaram a família em paz perto das 4 da manhã. Até agora estão sem dormir. O caseiro, inclusive, teve que ser medicado. Os criminosos deixaram o local levando carne, galinhas, pertences e levaram junto o sossego que se espera de uma zona rural, deixando para a família o medo. Vocês entram aí para dentro e dá meia hora. Não dá meia hora e você sair, aí o negócio vai esquentar. Olha, denúncias sobre os criminosos podem ser feitas ao 181. Os ônibus de Vitória, os verdinhos, vão fazer parte do sistema Transcol. Com isso, vai ser possível mudar de coletivo pagando apenas uma tarifa. O passageiro terá um prazo de meia hora. A mudança começa a valer a partir da próxima segunda-feira. Com isso, não vai mais existir o Sistema Municipal de Vitória, o famoso verdinho. O sistema que vai atuar efetivamente em Vitória é o sistema Transcol. Isso é uma solução demandada pela população de Vitória, acompanhada pelo Ministério Público. Serão mais de 130 novos ônibus que vão integrar o sistema Transcol. Com isso, a frota vai para mais de 1.500 veículos. A passagem vai custar R$ 4,00 e vai ser paga com o cartão Ônibus GV. O Transcol é ampliado com mais de 132 ônibus. Nós vamos passar o Transcol. Passa a operar com 1.570 veículos a partir de segunda-feira. Então nós temos uma ampliação e com isso a gente vai poder atender a cidade de Vitória. Já que na capital não há terminais do Transcol, o passageiro vai desembarcar do coletivo municipal e embarcar no Transcol. Num ponto de ônibus você então faz essa conexão, sai de uma linha alimentadora para uma linha troncal usando o cartão GV, tá certo? Tem prazo, tem tempo, meia hora para quem sai de uma linha alimentadora para o troncal, do troncal para a alimentadora. Uma hora. Se ele pegar uma alimentadora da Serra Viana Cariacica, ele tem 1h30 para poder, porque são as linhas mais longas, né? A CETURB vai estar informando quais linhas integram e quais são os locais que nós vamos fazer esta conexão destes ônibus. As linhas, números e destinos dos coletivos não vão mudar.
Um incêndio de grandes proporções destruiu 3 ônibus e um caminhão em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. A fumaça foi vista de longe por moradores de vários bairros. O incêndio atingiu um ferro velho na comunidade de Santa Teresa, que fica no interior de Cachoeiro. Testemunhas disseram que um ônibus estava sendo desmanchado com o uso de maçarico e o calor acabou provocando o incêndio. No total, 3 ônibus e um caminhão ficaram totalmente destruídos. O Corpo de Bombeiros esteve no local, fez o combate ao incêndio, inclusive precisou de reforço na equipe. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido. Bom, vamos falar de coronavírus agora, gente, da pandemia. Os números gerais já foram atualizados, nós temos aqui no painel Covid. São 9.734 pessoas que perderam a vida devido às complicações da doença aqui no estado. Mais de 443 mil tiveram contato com o vírus. De ontem para hoje, 52 pessoas perderam a vida, mais de 1.500 novos casos foram registrados. O número de recuperados até hoje é de 417.296 pessoas neste período de mais de um ano. 30 cidades estão sem estoque da vacina contra a Covid para a segunda aplicação da Coronavac aqui no estado. Por outro lado, o público que tem as doenças pré-existentes começou a receber a primeira dose da vacina americana Pfizer. Esse aí sendo vacinado é o seu Wilson Maia, ele tem 68 anos e tomou a primeira dose no dia 5 de abril. Quem também recebeu a primeira dose da vacina no mesmo dia foi a dona Zulmira, que também tem 68 anos. Em comum, eles são esposo e mãe da Elisete, que está só preocupação porque não consegue marcar a segunda dose da Coronavac. Meu esposo e minha mãe já tomaram a primeira dose no dia 5 de abril. E o prazo acaba essa semana e a gente não consegue agendar. As vacinas que estão vindo estão dando a pessoas com comorbidade. Lógico, eles precisam também, mas quem já tomou a primeira dose vai perder o efeito da primeira dose. E isso pode agravar. Eu tenho medo que aconteça algum problema. Atualmente, no Espírito Santo, 30 cidades estão impossibilitadas de aplicar a segunda dose da Coronavac por falta do imunizante. No último sábado, 5.800 chegaram ao estado e foram distribuídas entre os municípios exatamente para dar continuidade à aplicação. A expectativa é que o Espírito Santo receba novas doses da Coronavac ainda esta semana. Entre sexta e sábado, essas doses devem chegar, segundo a Secretaria de Saúde. Só que ainda não se sabe o quantitativo que será enviado pelo Ministério da Saúde. Vale relembrar, gente, que com relação à aplicação, o agendamento ele continua acontecendo através dos municípios. Enquanto isso, na capital, as doses da vacina da Pfizer já começaram a ser aplicadas no público-alvo com comorbidades da fase 1. Na terça, 4.200 doses foram disponibilizadas. Hoje, o agendamento online já foi aberto com 1.500 doses disponíveis. Com restrições de armazenamento, o imunizante da Pfizer é guardado a 20 graus negativos. Quando chegam à Secretaria Municipal, ficam a uma temperatura que varia de 5 a 8 graus, com tempo útil de utilização de 5 dias. Bom, vamos ver então a quantidade de pessoas que já foi vacinada no Espírito Santo. Temos aqui o painel vacina, 701.619 pessoas receberam já a primeira dose e 261.560 já tiveram a segunda dose aplicada aqui no estado. O governo começou hoje a fazer as mudanças nos leitos dos hospitais. Isso significa que as vagas que até então estavam destinadas exclusivamente para casos da pandemia passarão a ser usadas para atender pacientes acometidos por outras doenças. A mudança foi anunciada nas redes sociais pelo governador Renato Casagrande. Na publicação, ele destacou os 200 leitos de UTI que estavam livres e falou da expansão hospitalar alcançada como um legado. Essa reversão dos leitos acontece devido à queda no número de casos confirmados, internações e também de óbitos. A seguir, procurado suspeito de jogar um bebê de 40 dias no chão e ainda esfaquear a ex-companheira, a gente já volta. Está sendo procurado suspeito de esfaquear a ex-mulher 2 vezes em Vila Velha. Como se não bastasse, ainda teria jogado um bebê recém-nascido no chão. A vítima, de 26 anos, não mostrou o rosto, mas deixou à mostra os ferimentos das 2 facadas nas costas. Ferimentos provocados, segundo ela, pelo ex-companheiro e pai da caçula, de apenas 40 dias de nascida. Arrancou meus cabelos,
me chutava, me arrastou, puxou a faca para mim, me deu 2 facadas. A vítima alugou a casa há menos de um mês. A residência fica na Rua Oriente, no bairro Santo Quarto, em Vila Velha. O suspeito, de 27 anos, escalou a parede pela grade, subiu nesta pequena laje e pulou a janela que dá acesso à sala da vítima. No local estavam os filhos dela, um menino de 7 anos e uma menina de 4 de um outro relacionamento. Ela disse ainda que a caçula, de 40 dias, foi jogada no chão por ele durante as ameaças. Me chamando para ir para casa dele, eu não quis ir. Começou a me agredir e por eu falar que não vou, jogou minha filha no chão e veio atrás de mim. A vítima contou que conseguiu correr, veio aqui para a rua. Mesmo assim, ele veio atrás, arrastou ela pelos cabelos e deu as 2 facadas nas costas. Uma prima estava perto e ele também ameaçou esfaqueá-la. A vítima, com medo e para defender a parente, disse que tudo bem, iria levantar e iria embora com ele. Ele aceitou, só que quando os dois estavam seguindo a pé, a vizinhança também estava vendo a cena e começou a gritar, pedindo socorro. Com medo, ele fugiu. A vítima foi socorrida até o PA de Alto Lage. Fez exames e, após ser medicada, foi liberada. Ela está escondida na casa de uma amiga. Assustada e com medo, conta ainda que há menos de um mês denunciou o ex e tem uma medida protetiva contra ele, mas o suspeito não respeitou. Mesmo eu grávida, também a mesma situação, era agredida. A dona de casa contou que os dois se conheceram há 3 anos. Há 5 meses, ela terminou o relacionamento. O suspeito foi identificado como Igor Henrique do Nascimento Souza, de 27 anos. Ele já foi preso por tráfico de drogas. Agora, segundo a polícia, vai responder por tentativa de feminicídio. Olha, a Polícia Civil confirmou que o suspeito é o ex-companheiro da vítima. Um mandado de prisão já foi decretado pela Justiça, mas até o momento ele não foi preso e é então considerado foragido. Qualquer informação que possa ajudar nas investigações deve ser repassada ao Disque Denúncia 181. A polêmica do retorno das aulas presenciais em Vitória. O Ministério Público se reuniu com especialistas para discutir o assunto. Pediatras e infectologistas reforçaram a necessidade do distanciamento entre os alunos no recreio e na educação física, além dos professores, durante o intervalo. Mesmo com a capital em risco alto para o coronavírus, o prefeito Lorenzo Pasolini anunciou nas redes sociais que as aulas presenciais em Vitória vão voltar na próxima segunda-feira. Ele afirma que o município está preparado para a retomada das atividades escolares. Temos que respeitar a ciência, ouvir os especialistas, mas também os pais, mães, aflitos que estão em suas residências. Estaremos preparados para, na próxima segunda-feira, receber os nossos alunos com muita atenção, zelo e respeito às normas sanitárias. O município de Vitória entende, chegou o momento das aulas retornarem. Desde o início da pandemia, o governo do estado vem seguindo regras baseadas no mapa de risco. De acordo com essas normas, os municípios com risco alto, como é o caso de Vitória, só podem ter aulas online. Ambos estão certos, mas nós temos que nos curvarmos ao mapa de risco, capitaneado pelo que determina as diretrizes da Secretaria de Saúde e também do Ministério da Saúde. Então, enquanto nós estivermos em risco alto, por certo, vai ter que prevalecer a decisão do governador. Não há distinção entre público ou privado. Em nota, a CEDU informa que as aulas em formato híbrido só podem acontecer nos municípios com risco baixo ou moderado. Já as cidades com risco alto ou extremo seguem com um ensino remoto. As regras valem tanto para as escolas públicas quanto para as particulares. O anúncio pegou muita gente de surpresa e divide opiniões. Esse dono de uma instituição de ensino infantil adaptou toda a escola para receber as crianças com segurança. Ele diz que dos 150 alunos, apenas 4 os pais não vão deixar retornar. A gente encara com uma certa expectativa, né? A escola se prepara e elabora cenários para retornos diferentes, que a gente fica tentando imaginar o que o governador vai lançar. Então a gente fez matrizes, tabelas com 50% de ocupação, 30% de ocupação. Já a Adriana está tendo que se dividir em muitas. Mãe, trabalhadora e, de um ano para cá, professora. O filho dela está no 7º ano da escola e está tendo dificuldades para aprender.
Mesmo preocupada com o ensino do filho, Adriana ainda não se sente segura com o retorno das aulas presenciais. No momento que a gente está de risco alto dentro do Espírito Santo, é irresponsabilidade retornar às aulas. Porque nem todo mundo foi vacinado ainda. As nossas crianças ainda não chegaram a essa vacinação. Por mais que todos os profissionais tentem dar boas condições, não temos garantias de que não vai ser um risco. Olha, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado, Sindiupes, disse que aguarda a decisão ser publicada no Diário Oficial para que sejam tomadas as medidas jurídicas para barrar a decisão. No retorno do TN2, você vai conhecer um jovem que, estudando sozinho em casa, conseguiu ser aprovado para o curso de medicina em uma das faculdades mais disputadas do país. É um instante só. Você vai conhecer agora uma história inspiradora. Esse rapaz aqui é o Pedro. No ano passado, ele decidiu aproveitar o tempo em casa devido à pandemia para estudar sozinho. Eram 7 horas de dedicação, sem cursinho, sem professor particular. E graças ao esforço e dedicação, Pedro foi aprovado no vestibular de medicina da USP, um dos mais concorridos do país. Este é Pedro Carlos Marques da Silva. Nosso amigo de 19 anos passou numa das universidades mais concorridas do país, a USP, a Universidade de São Paulo, no curso de medicina. Agora, como é que ele estudou? Sozinho. Quantas vezes ele tentou? Essa foi a primeira. Tá bom para você? Durante todo o ano de 2020 a gente vai lidando, né, com incerteza, com dúvida, sem saber se o esforço está valendo a pena ou não. Então logo quando chegou o resultado, primeiramente foi um peso tirado das costas e depois uma alegria total, né? Pedro dedicou de 6 a 7 horas de estudo por dia no ano de 2020 inteirinho. O mais interessante na história do Pedro é que ele não passou por nenhum cursinho, nenhum pré-vestibular, não estudou em nenhuma escola do Espírito Santo, não. Ele estudou, sabe onde? Tudo aqui, ó. Na sala de casa, pesquisando materiais, lendo livros por conta própria e assistindo às videoaulas que ele achava mais interessante para o tema da prova. Eu me preparei junto com um amigo meu em casa. A gente se falava por videochamada e um ajudando o outro, pesquisando na internet conteúdos bons. Tirava uns minutinhos para pesquisar um site novo, uma videoaula nova. Todo dia a gente estava se reinventando. Exatamente, ele montou a própria forma de estudar, provando que quem faz a escola é o aluno. Pedro sempre estudou em escola pública. Mas assim, esse start assim de medicina é bem aos poucos que tá entrando assim na minha cabeça. A senhora está processando ainda as informações, né? Todas as novidades. Tá bem devagar ainda, as coisas não estão assim indo muito rápido. Um exemplo para todos nós. É prova de que, para conquistar seu espaço, não é necessário nascer num berço de ouro ou morar num palácio. Não fique preocupado se você não tem dinheiro para pagar o melhor curso ou a melhor escola. Tudo depende de você. A grande questão da vida é como Pedro diz, é reconhecer seu esforço como maior ferramenta que você tem. Diante dessas questões que a gente não tem muito controle, como condição socioeconômica, às vezes a pessoa precisa lidar com escassez de material, com falta de internet, se preocupar com o parente ou com o trabalho. Diante dessas coisas que a gente não tem poder para mudar imediatamente, só a sua dedicação e a sua confiança em si mesmo e no que você está fazendo, no seu propósito, é que vai te dar energia para você se reerguer depois de uma queda ou então se manter motivado ao longo da preparação. Que bela história inspiradora. Parabéns, Pedro, a mãe dele, aos pais dele, né? Que deram essa educação para ele. Excelente reportagem do Luciano também, que trouxe palavras assim maravilhosas para destacar a história dele. Daqui a pouco a gente vai ser atendido pelo Dr. Pedro, né? Bom, é isso, gente. O TN2 encerra agora. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã.